Pessoal, já dou o pontapé inicial aqui, não poderia ser diferente. Brasília é realmente um verdadeiro incêndio no meio desse armagedom institucional no qual o Brasil se vê inserido nesse momento, né? Com muita expectativa sobre os próximos passos de Jair Bolsonaro e também esse cabo de guerra, essa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, ontem à noite, minutos antes de terminar o prazo, o ministro Luiz Fux votou contra a aplicação de medidas ao ex-presidente Bolsonaro, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica. E vale a pena a gente ressaltar aqui, pessoal, que no próprio voto, o ministro Fux afirmou que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, aqui eu abro aspas, não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente, fecha aspas. E ainda assim afirmou também que impedir Bolsonaro de utilizar redes sociais confronta a liberdade de expressão. Agora, apesar do voto divergir da maioria nesse sentido, o STF confirmou as medidas restritivas contra o ex-presidente. Meu caro David de Tarso, parece que essa ponderação, essa parte do voto do Fux foi mais ou menos o gol do Oscar no famoso 7-1. Marinho, ele tem tido, decisões desfavoráveis, aliás, favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também indo contra os outros ministros, porque o entendimento dele, até coloquei uma matéria na minha coluna no site da Jovem Pan, quem quiser acessar lá, www.jp.com.br/colunistas, detalhando todas as ações do ministro Luiz Fux, que tem ido, então, contra os outros magistrados nos seus votos. Ele até emitiu pareceres, reservas quanto a essa questão imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o uso de tornozeleira eletrônica, sobre também não poder sair à noite sem a fundamentação de provas, que é o que a gente já debateu aqui no Morning Show também. Ele também recentemente manifestou ceticismo em relação à delação premiada do Mauro Cid, também foi enfático em relação a isso, dizendo que não teve comprovação algumas coisas que ele falou e até mesmo caindo em contradições. Outro ponto do Fux trata sobre a preocupação da dosimetria das penas das pessoas condenadas nos atos do dia 8 de janeiro. Ele também foi desfavorável aí, em relação à opinião dos outros ministros, foi contra a opinião dos outros ministros, e por isso ele tem tido essas votações e sido aí um protagonista, vamos dizer assim, em relação a essa questão do judiciário, porque ele vai contra as decisões dos outros ministros. Então, tem todos os detalhes lá no site da Jovem Pan, mas basicamente é isso. Delação do Mauro Cid e outras questões também que o STF votou, e ele foi contra a opinião dos outros magistrados. Eu tenho certeza, Nathalie, que você lembra mais ou menos o que uns 5 a 10 anos atrás, em todas as pesquisas que auferiam ali a popularidade ou a aprovação de determinadas instituições brasileiras junto à sociedade brasileira, o STF figurava ali nos seus 30%, talvez um pouco à frente até do próprio Congresso Nacional, mas de lá para cá, realmente, principalmente desde o início do inquérito das fake news ali nos idos de 2019, a Corte mais Alta de Justiça do país mostrou uma unidade ali, uma coesão muito grande em diversos sentidos. Mas eu sinto que agora parece que os primeiros sinais de fissuras e rachaduras aparentes começam a aparecer. Primeiro com o Fux divergindo aí na questão do próprio ex-presidente Bolsonaro, o próprio ministro Edson Fachin divergindo na questão das Big Techs. Há quem diga que o próximo ministro a se oferecer para uma postura mais pacificadora seja o próprio ministro Dias Toffoli. Você percebe que talvez esteja um momento aí de racha? Isso sem mencionar os dois indicados pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça. Sim, isso é nítido que a gente tem esse racha no STF. Isso a gente vem percebendo, essa ruptura institucional ao longo do tempo, até porque o STF começou a ter um protagonismo muito ali acentuado ao longo do tempo, Então, cada vez mais a gente tem acompanhado o STF se pronunciar sobre decisões ali que muitas vezes não necessariamente estariam ali em pauta, Não necessariamente o STF teria que, de fato, ali vir e intervir. Ele acaba tendo que moderar certas discussões que são discussões que envolvem esse racha institucional complexo, Inclusive aí abarca, entre outras questões que a gente pode pensar como a própria revogação do visto de alguns ministros que a gente teve, e outros que acabaram ficando de fora dessa sanção, Então já isso por si só já é um grande racha na própria instituição, que ao longo do tempo vem assumindo esse protagonismo cada vez mais acentuado e vai beirar aí algumas questões até um pouco mais cinzentas e cada vez mais conturbadas. Ele que foi nomeado pela própria ex-presidente Dilma Rousseff, delegado Gustavo Mesquita, Luiz Fux, parece que em matéria de primeira turma do STF está mais
enfim, independente ou solto ali do que azeitona no pão doce. Mas segue aí marcando posição e divergindo bem. Como é que você está vendo isso? Repare muito bem. Não resisti. Tá parecendo cebola e salada de fruta, como diria Ciro Gomes. Mas vai que é sua, delegado. Bom dia, André. Bom dia a todos. Justamente essa decisão do ministro Fux, destoando dos demais ministros da primeira turma, que são o Zanin, o Dino, a Carmen Lúcia e o próprio Alexandre de Moraes, é uma decisão muito importante, mais uma vez mostrando essa independência do ministro Fux, que vem caminhando aí, fazendo um contraponto. Talvez não seja necessariamente uma fissura, André, mas seja, de fato, apenas mostrando vozes contrárias, vozes divergentes, interpretações distintas que a operação do direito comporta. E muitas vezes hoje a gente olha para isso até com estranheza, alguém que ousa discordar do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo dentro do Supremo. O que a gente sente aí pelo meio jurídico, as pessoas que a gente fala, é que os próprios ministros, hoje, dentro do Supremo Tribunal Federal, têm muitas vezes um certo receio de destoar do Alexandre de Moraes por essa postura, às vezes, opressora que ele exerce, até mesmo diante dos ministros, pela sua atitude, pela sua personalidade. E, de outro lado, também, é muito importante porque mostra que discordar do Alexandre de Moraes não é coisa só da extrema-direita, como algumas narrativas querem tentar colocar para a opinião pública. Discordar da decisão, seja do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro do Supremo, ou de qualquer outro juiz, não significa discordar da democracia, não significa ir contra a democracia, significa exercer nosso papel enquanto cidadãos e, no caso, ainda mais importante, de um ministro do Supremo que tem o dever de aplicar a lei de acordo com a sua interpretação e a sua consciência, e é isso que o ministro Fux está fazendo. Considerou desproporcional diversas medidas aí do Alexandre de Moraes, a própria tornozeleira, por não entender que há risco, não há comprovação de risco concreto de fuga em relação ao presidente Bolsonaro. Isso é muito importante que ele siga, que essa voz dissidente não seja a única, que nós possamos ver outras vozes dissidentes que não só do ministro Fux. Enquanto o próprio ministro Fux, que foi confirmado no lugar do ex-ministro Eros Grau, pela ex-presidente Dilma Rousseff ali em 2011, já viu 4 presidentes, incontáveis crises políticas, mudanças bruscas em jurisprudência, ainda assim. Então está longe de ser um novato, muito pelo contrário, e não deixa de ser simbólico, que ele foi o presidente da Corte mais alta de justiça do país entre 2020 e 2022, talvez o auge dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, e hoje tem essa posição talvez mais de contraponto, de contemporizar, de veja bem, e trazer nuance e divergência. Então, vindo dele, eu acho que tem uma carga simbólica ainda mais porque ele estava comandando a corte no auge ali daquelas divergências todas e dos ataques contra o próprio STF. Mas, Mano Ferreira, já te acionando aqui, além disso, eu queria ressaltar aqui para a nossa audiência que termina hoje o prazo de 24 horas estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes para que a defesa do ex-presidente Bolsonaro dê explicações sobre o descumprimento das medidas cautelares. Inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal proibiu o ex-presidente de fazer postagem nas redes sociais dele e também de terceiros, como reforçou ontem. Agora, na tarde de ontem, na segunda-feira, a visita do ex-presidente Bolsonaro à Câmara, exibindo sua tornozeleira eletrônica ali, desafiando, discursando, viralizou em diversos perfis na internet, não poderia ser diferente, era inclusive o que ele queria, e reforçando essa narrativa de humilhação, de perseguição, que naturalmente vai acabar suscitando em alguma parcela do público, né, mano? Aquele sentimento de empatia e solidariedade. Pois é, Marinho, e eu gostaria de chamar a atenção para o ponto de divergência de princípios que o ministro Luiz Fux iluminou sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque a gente está falando do cerceamento da liberdade de expressão como uma medida cautelar tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ora, mas a Constituição me parece muito clara em vedar do ordenamento jurídico brasileiro a ideia da censura prévia. Então, qual princípio jurídico é mais importante? O que está na Constituição vedando a censura prévia ou a interpretação do ministro Alexandre de Moraes de que as redes sociais e, portanto, de alguma forma, a manifestação da expressão do pensamento político ou das atitudes do presidente Bolsonaro seriam, por si só, um tipo de coação ao curso do processo ou
enfim, algo que gere um embaraço para o funcionamento do judiciário brasileiro. Me parecem interpretações completamente diferentes e, na minha opinião, a visão do ministro Luiz Fux parece mais coerente com a própria Constituição brasileira, né? A gente precisa separar o joio do trigo, né? Ou seja, a gente está vivendo um momento no Brasil em que parece que ou as pessoas concordam 100% com as atitudes do ministro Alexandre de Moraes ou discordam 100%. Exatamente. Como se fosse impossível separar e avaliar caso a caso com nuances. Então, eu acho que, apesar de haver elementos que mostram a questão da coação no curso do processo, da tentativa de intimidação dos juízes, a questão das sanções, de trabalhar por lobby contra, inclusive, o interesse nacional, tudo isso é uma questão. Outra questão é quais são as medidas para lidar com isso. A gente não pode atropelar a Constituição, que veda a censura prévia. Ou seja, a defesa da democracia precisa se dar com os meios próprios da democracia. Senão, a gente acaba enfraquecendo aquilo que, em tese, se desejava proteger. Agora, David, a gente sempre diz aqui também, né? Minha dupla, David Tasso, que não há coincidências na política. Talvez seja nesse xadrez delicadíssimo, complexo, enfim, tridimensional que a gente está diante nesse momento, parece que o que está reinando é a terceira lei de Newton. Para toda ação haverá uma reação de todos os peões envolvidos. Agora, eu consultei alguns juristas experientes em off ontem e para eles isso poderia ser talvez ali uma clara demonstração de uma espécie de recuo até na postura do próprio ministro Alexandre de Moraes, até porque em caso de descumprimento das medidas cautelares há mais ou menos 2 meses atrás, a tendência era que ele passasse o rolo compressor, tratorasse e decretasse a prisão preventiva naquele momento. Mas agora ele abre prazo para explicações. Você concorda que isso pode ser um sinal, dadas as sanções iminentes, que pode ser um recuo ou, de alguma forma, ele está temperando ali a estratégia dele? Ou uma tentativa de gerar uma narrativa de que, olha, eu dei a oportunidade para que ele se manifestasse, apresentasse a defesa, mas mesmo assim ele não seguiu as recomendações. Até estava previsto, né, que o ex-presidente fosse até o Congresso Nacional hoje participar, mas daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo mais detalhes sobre isso. Mas assim, das comissões, como ele fez ontem. Sim. Só que essa medida, eu acho que o Mano colocou muito bem, né, você cercear o direito da pessoa de se manifestar nas redes sociais é uma espécie de censura, por isso até coloca em xeque a credibilidade das decisões do Supremo Tribunal Federal e por isso que também essas narrativas vão ganhando cada vez mais força por parte dessa bolha da direita, né, que realmente coloca isso em xeque e por isso dessa descredibilização que o Supremo vive hoje. E como é que você vai cercear também de alguém colocar na sua rede social, ou seja, eu, David, estou aqui filmando o André Marinho e eu coloco na minha rede social. Como é que você vai controlar isso por meio de uma medida cautelar? Explica pra mim. Não tem nexo pra você estipular uma medida como essa. É tentar tapar o sol com a peneira. Exatamente. Não tem assim, viabilidade lógica pra você realmente estipular uma medida cautelar dessa. Daqui a pouco tem humorista me imitando e vão achar que eu tô aqui apresentando o Morning Show e vão mandar me prender, porra. Aí é difícil. Ô, delegado, Selva, diz aí, porra. David, você pontuou muito bem, né? Até que ponto é possível cercear? Deixando de lado já a impropriedade na própria censura prévia, como bem já expôs o Mano também, mas ultrapassada a própria questão da censura prévia. A decisão, a medida restritiva do ministro Alexandre de Moraes, ela se refere à comunicação na sua rede social. Nesse caso aí da tornozeleira, o presidente está fazendo uma manifestação pública que está sendo filmada naturalmente por outros órgãos de imprensa e outras redes sociais de terceiros. Então, como é que a gente vai controlar também a censura feita por terceiros em relação à imagem do presidente Bolsonaro? A gente está chegando no limite aí do impossível, do improvável, do absurdo realmente, né? Isso sem contar que a gente tem que lembrar também que, apesar dele ter dado, aí parece até uma benesse, né? Ele está dando um prazo de 24 horas para se explicar, correndo o risco de já decretar uma prisão preventiva. Mas é preciso lembrar também que, pelo Código de Processo Penal, se é que ainda vale o Código de Processo Penal ou alguma outra lei nesse país, para o juiz decretar uma medida cautelar ou uma prisão preventiva, ele precisa ser provocado. Precisa haver uma representação do Ministério Público, no caso da PGR, do Procurador-Geral
da República ou da autoridade policial, que no caso não houve. Então, corre-se o risco de, mais uma vez, ele tomar uma decisão... Ele foi provocado, sim, mas não... Provocado no sentido não técnico, né? É importante... Eu entendi. Provocou. É importante lembrar, e por fim, lembrar também da taxatividade da lei penal. A lei penal, o processual penal, leis processuais penais com reflexos penais, como uma própria medida cautelar, não pode ser interpretada extensivamente. Então, se a decisão foi, a medida do Alexandre de Moraes foi em relação a não se comunicar por meio da sua rede social, isso não pode ser interpretado analogamente, estendendo o alcance dessa decisão em prejuízo do paciente, aí, do réu, no caso, o presidente Bolsonaro. Mas, diante de tantos descalabros que a gente assiste hoje, a gente não duvida de mais nada, de ver mais uma vez o Código de Processo Penal e a própria Constituição Federal sendo rasgada. Professora doutora Nathalie Wendel, confere aqui esse diagnóstico jurídico, tecnicamente falando, do delegado? Confere, concordo. E é uma situação que acaba sendo realmente delicada, porque a gente está envolvendo não só os terceiros, mas a própria mídia como um todo acaba sendo cerceada, né? De tal modo que você não consegue ali ter a manifestação de outras redes, né? Então, como que você vai controlar isso, né? É uma informação que é pública, embora ali, inclusive, né, o próprio PL tinha manifestado uma diretriz ali ao ex-presidente de que não se manifestasse, né? Que não viesse a público, justamente para tentar evitar esse tipo de situação. O que a gente sabe que muitas vezes, né, dado esse calor do momento, não vai ser respeitado, né? Então ele vai efetivamente ali, ele provocar, né, delegado? Então ele vai acabar fazendo essa provocação e não receber a provocação nesse sentido.